Então, bora. O que nós vamos testar aqui? Vamos testar frequência de ovário e de testículo. Então, é o primeiro teste, normalmente, quando eu inicio com esse paciente, que é como se fosse um reconhecimento se é um homem ou uma mulher. Ai, gente, vai revelar agora? Austrália Podcast, mais um episódio sensacional pra você. Eu falei que quando a gente voltasse, que a gente ia voltar com tudo. E hoje o assunto é bem interessante. Hoje vai ser diferente, mas vai ser bacana. Você que quer saber sobre nutrição na Austrália, você que quer entender tudo nessa área, fica aqui que hoje eu trouxe uma pessoa que tá mandando muito bem nessa Austrália. E olha que não é a primeira vez que ela tá aqui no nosso podcast, já é a segunda vez. Então eu vou fazer um resumo pra você, mas a gente vai deixar linkado aqui a primeira vez que ela esteve aqui. Então se você quiser saber tudo na íntegra, vai lá, assiste o vídeo que tá muito legal, mas eu vou fazer um resumo. Quem tá aqui com a gente? Quem tá aqui com a gente hoje, hein, dona Thaís? Thaís Carvalho, bem-vinda! Obrigada! Mais uma vez. Mais uma vez. Agora tem bastante novidade, hein? Tem bastante novidade. Então a galera tem que ficar aí, porque olha, hoje vai ser bacana. Mas vamos lá que eu vou fazer um resumão da sua história, já que você esteve aqui. Para quem ainda não foi lá assistir completo, eu vou fazer um resumo. Quem é a Thaís Carvalho? Tem muita coisa nova aí, hein? Tem. Vamos atualizar a galera? Bora. Então vamos lá. Hoje vocês vão conhecer a história da Thaís, bem curtinha, né? Como eu já falei, vai lá no primeiro episódio. Que aí lá tá na íntegra, como ela chegou na Austrália, os perrengues, contou tudo lá, gente. Mas hoje, só pra você entender, a Thaís chegou na Austrália em 2018, né? 8 anos já. 8 anos já. Esse mês, né? Esse mês. Oh, que legal, bacana. Nossa, esse mês esse aqui tá marcante, tem bastante coisa boa. E a Thaís veio pra Austrália pra aprender inglês, certo? Sim. Aprendeu inglês. Fez aí um VET de social media, se arriscou aí, mas a grande verdade é que a Thaís é formada em nutrição no Brasil, certo? E aí, depois de 12 anos aí trabalhando no mercado alimentício, Exato. Alimentício lá no Brasil, enfrentou uma demissão e a perca da mãe. Isso. E aí resolveu vir para a Austrália mudar de vida e falar, quer saber? Vamos ver o que esse canguru tem pra gente, né? Deixa eu atravessar esse oceano. E aí, depois disso, né, muita coisa aconteceu. Ela já contou aqui pra gente novamente, né? Mas, Thaís, você não parou, né, mulher? Não. Muita coisa aconteceu. E a nutrição, gente, sempre foi algo que ardia seu coração, correto? Sim. Mas antes de mais nada, Thaís casou. E hoje, gente, novidade, posso atualizar, galera? Pode. A mais nova residente permanente dessa Austrália conseguiu a residência! Acabou de sair, hein? Acabou de sair. E já vamos falar novidade também? Bora. Consultório novo? Consultório novo. Nossa, essa mulher tá estourando, mas bora lá. O assunto hoje é sério, hoje nós vamos falar de nutrição, né? E aí eu falei, Thaís, tem tanta coisa acontecendo e a gente tá cheio de dúvida, tem um monte de gente perguntando. Essa mulher tá soltando umas coisas interessantes aí na social media, o pessoal fica perguntando o que é isso, o que não é, funciona, não funciona. Mas vamos começar na raiz, tá? A formação no Brasil de nutrição, veio pra Austrália. E aí, veio pra Austrália para trabalhar com nutrição a princípio, não? Ah, não, foi ver o que dá, né? A gente... foi um recomeço mesmo, e aí não tinha muita ideia de onde eu ia. E mas... por que você resolveu trabalhar com nutrição aqui? Como que você viu que tinha espaço no mercado aqui? Vamos atualizar, galera. Dá para trabalhar com isso aqui? Hoje nós vamos falar de carreira, nós vamos falar de profissão, então fica por aí. Dá para trabalhar. Tem os caminhos, né, que a gente... que é o ideal fazer para você ter mais acesso, né, a esses laboratórios, aos testes, aos suplementos de uso só de recomendação só de practitioner, né? Então, mas é um caminhozinho para quem, né, de repente já se formou lá e vem para cá para fazer as coisas certinhas, né? Ter um membership, né? Tem uma associação, sim, né? Ao Australian Traditional Medicine Society, que é um dos órgãos que regem a nutrição e algumas outras áreas relacionadas à saúde. E dessa forma você tem esse acesso, né? Mas é uma forma de você fazer as coisas da forma correta e conseguir realmente atingir o que você precisa para o paciente. Dessa forma você consegue ter mais personalização. Tá. Para atender o paciente, né? Você tem
exames, né, que Uhum. você pode aplicar, e você utiliza suplementos que são realmente mais voltados para cada caso, né? Tá. Eu posso fazer fórmula manipulada, né? Hum. Então, algumas coisas mudam de quem faz esse processo que eu fiz aqui, para esse reconhecimento, e quem, de repente, é nutricionista, se formou realmente no Brasil, mas não tem essa certificação aqui. Tá, então peraí, isso que eu quero entender. Então, se eu sou formada em nutrição no Brasil, eu consigo trabalhar aqui? Consegue, consegue. Mas eu tenho acesso a esse tipo de. Não. Tá, então essa licença me dá acesso a esse tipo de exames. Eu consigo solicitar para o meu paciente, para o seu paciente nesse caso, tá? Então, quem é formado no Brasil consegue até trabalhar aqui, né, de uma forma Sim. particular, provavelmente, Sim, né? sim, exato. Ou, de repente, trabalhando para uma empresa que já tem essa licença, talvez, mas não é normal, né? Não, não. Vamos falar para o pessoal, não é normal alguém contratar alguém, assim, Não, que não tenha essas licenças. essa licença, não. Tá, então ótimo. Então, assim, já daria para fazer, mas não ficaria um pouco limitado. Vamos Isso, colocar dessa exato, forma? Exato. Tá. E aí, se uma pessoa se forma aqui na Austrália, automaticamente ela já tem essa licença ou ainda não? Ou ela também Já. precisa se associar a essa. Ela vai se associar, ela estuda, né? Cumpre ali os 3 anos, que é o de nutrição. Uhum. E aí ela vai se associar a esse órgão ou a algum outro órgão que rege, né, essa área. Uhum. E aí ela vai ter esse acesso aos laboratórios, aos suplementos, aos webinars, né, Uhum. os treinamentos, né, que as empresas também concedem treinamentos. Então, quem se formou aqui também tem esse acesso, né, na nutrição. Ótimo. Comparando Brasil e Austrália. Você se formou no Brasil, mas você percebe que essa nutrição que você aprendeu no Brasil, você consegue aplicar aqui ou tem alguma diferença em relação à estrutura mesmo, sabe? O tipo de nutrição, o tipo de dieta, o tipo de recomendação. O que você acha? O país muda bem, né? Uhum. O Brasil, ele vai por uma... A gente está acostumado, né, com algumas outras coisas, o arroz, feijão, né? Então, aqui, apesar eu acho que eles consomem muito, muito pão, muito mais... Lanches, né? Eles são muitos lanches. Isso. E aí a gente é mais comida, né? É mais comida, mas ainda assim é diferente, lógico, né? Não, a parte nutricional não é igual. Tá. E agora eu uso exatamente o que o teu corpo responde que você tem que comer. Sim. Então, também tá totalmente fora de qualquer... Nós estamos falando da nutrição tradicional, certo? Isso. E aí nós vamos chegar onde que a Thaís está hoje. Uhum. Qual o nível? Porque isso a gente só tá falando pra você que tem interesse em nutrição e entender como que funciona. Mas a Thaís hoje ela já não aplica mais essa Não. nutrição tradicional, certo? Certo. Mas enfim, segue a informação adicional para você saber se de repente você quer trabalhar na Austrália ou se você, nutricionista, quer vir para a Austrália fazer intercâmbio. Aproveitando, deixa eu fazer a minha propaganda aqui. Se você quer vir para a Austrália, se você quer vir estudar inglês, estudar nutrição, não deixe de entrar em contato com a nossa equipe porque a gente pode te ajudar. A Intercâmbio Austrália é uma agência de intercâmbio renomada aqui nessa Austrália e nós estamos aqui para te ajudar, ok? Mas, Thaís, então, essa é a nutrição tradicional. Eu queria dar essa introdução realmente para a gente entender as diferenças, se dá, se não dá. Então, dá para atuar, mas se limita. Isso, exato. Né? Exato. Tá limitado. Exato. E legal. Então, a Thaís veio para cá, começou, né? Você chegou a atuar com essa nutrição tradicional aqui ou não? Ou já foi para esse próximo step que a gente vai falar agora? Não, eu já tô, acho que no 3º step. Depois, qual foi a primeira atuação sua? Foi na tradicional ou alguma outra especialização? Foi em outra especialização. Qual foi o foi? Metabolic Balance. Tá, então você já iniciou nessa ou na tradicional? Já iniciei no Metabolic Balance. Por quê? Porque eu vi uma blogueira. Tá. Pode falar quem? Claro! A Renata Mais. Eu vi a Renata na Austrália, na né? Austrália, falando, né? Iniciando o processo dela. Ela tinha acabado de ter a menina dela. E aí, ela contatou, né? A pessoa do Metabolic Balance. Que era especializada. Que era especializada, né? Que tem esse... É um sistema, né? É uma forma diferente de trabalhar também. Uhum. E aí ela iniciou... É um programa, né? É um programa. Ok. Isso, que usa os exames de sangue. Uhum. E aí ela iniciou e eu fiquei interessada, né? Fiquei curiosa sobre. E aí fui atrás e vi que eu podia fazer essa associação também, que eu podia trabalhar aqui também com o Metabolic Balance. Uhum. Então foi aí que eu voltei realmente para minha área, né? Então a Renata tem um dedinho aí também
te motivou. Me motivou. E você já conhecia esse programa antes ou não? Você foi Não, pesquisar? Não conhecia, eu fui pesquisar. E aí entendi, né, como funcionava, né, uma empresa alemã, entendi como funcionava e aí me associei e comecei a aplicar, a Nós vamos atender. por partes, então. Porque eu sei que a gente tem outros steps aqui. Aham. Tá, o que de fato, então, vamos por partes, né? Como eu falei. O que você viu de diferença entre a nutrição tradicional e o metabolic balance? O que você achou diferente? Por que te interessou ir para esse caminho? A princípio, né? Porque a gente Sim. vai indo. A princípio era a utilização dos exames, né? Dos exames de sangue, que são... Eles têm lá a forma deles, né? De colocar cada marcador, né? E o que, juntando, né, todas aquelas informações com o exame de sangue, essas informações vão para esse sistema, para esse banco de dados, e aí o paciente vai ter um programa, né? Um plano alimentar com algumas regras que ele tem que seguir, e mais aquele plano alimentar. Então, o diferencial deles é usar realmente os seus marcadores de exame de sangue. Tá. E essas regras são regras, num geral, relacionadas a comportamento também, tudo que você pode melhorar em relação ao que você deseja se tornar, né? Entendi. Então, através dos exames de sangue, você consegue fazer essa análise. Isso. E aí você joga nesse programa. O sistema No sistema, faz. ok. O sistema faz essa análise. E aí, através dos seus resultados, o sistema é que monta um programa para você, é isso? Isso. Tá. E como que foi essa experiência com os seus pacientes aqui na Austrália? Foi muito boa. A princípio, assim, retornando, né, voltando mesmo para minha área, foi muito boa. Tive bastante bons resultados, atendi bastante E foi um gente. diferencial, né, também. Né? Diferencial, exato. E aí, na época ainda era só online, né? Eu comecei a atender só online. Então, foram várias etapas aí, os baby steps que a gente faz. Então, comecei só online, atendi muita gente fora da Austrália, atendi gente da Suécia, Olha que legal. do Brasil. Então, é um formato, né, de atendimento que facilita um pouco essa parte, né? E para esse metabolic balance, você tem licença? Você tinha que estar licenciado? Sim. Eu, a princípio, eu fiz essa licença através do Brasil, Tá. né? E aí, depois, eu fiz essa licença aqui, Na que Austrália foi... também. que foi quando eu fiz a minha certificação, né, no ATMS e passei a ter essa autonomia maior, né, essa autorização. Regularização mesmo, né, da profissão, Regularização. tanto no Brasil quanto na Austrália. Exato. Perfeito. Legal. E aí depois, não muito contente com o metabolic balance, qual foi o próximo step? Aí o próximo step foi metabolômica. Tá, e o que é isso? Explica pra galera o que é isso. A metabolômica são metabólitos, né? Ele pesquisa os metabólitos que o corpo produz. Tá. Então, é o final, né? É um exame de urina. E a urina é o último metabólito, né? Formado pelo corpo que, né? Tá mandando toxinas embora. Enfim, uma amostra rica, né, sobre ali as suas informações. E aí, este exame, essa amostra de urina, né, ela vai para os Estados Unidos. Caramba! E aí, lá tem um equipamento, né, que essa companhia, essa empresa, ela faz os exames do mundo inteiro. Então, o Brasil manda para lá, a Austrália manda para lá, a Europa manda para lá. Então, eles têm, inclusive, até 25 dias de espera para você receber o seu resultado. Tá, entendi. Então, eles têm uma demanda muito alta. Imagino. E nesse exame, né, nessas informações ali, você tem mais de 100 resultados. E ele mostra como o seu corpo metaboliza nutrientes. Então, qual é a via que o seu corpo está fazendo, né? Se você é flex, né? Você queima em gordura, você queima em carboidrato. Se você consome quantidade de proteína suficiente, se você está digerindo realmente essa proteína que você consome, porque ele mostra um painel enorme de aminoácidos. Então, proteína é uma coisa, quebrou proteína, vira aminoácido. Porque normalmente, né, você fala, não, mas eu como bastante proteína. Mas, ok, mas você está digerindo, será? Né, porque proteína em excesso e má digerida vira bactéria no intestino. Então, ele olha tudo isso. Ele tem painel também relacionado a fungo, relacionado a bactéria.
Ele tem painel relacionado a neurotransmissores, a toxinas. Então, ele é um painel de 100 marcadores, interessantíssimo, que você consegue realmente olhar aquilo e saber o caminho, né? Por onde você... É a melhor forma de você ter resultado, chegar no teu objetivo. Tá, então qual a diferença desse, do Metabolômica, para Metabolômica. Tá, qual a diferença do Metabolômica para o Metabolic Balance? Nossa, aí é... É bastante? Total. Mas de benefício, assim, o que de fato fez você buscar esse step na frente de novo? Algumas coisas relacionadas, por exemplo, ao intake de proteína do Tá. Metabolic Balance. Eu acho que ele é um pouco subestimado. Entendi. É baixa? É baixa, Então, são praticamente 2 refeições, só 105, 115 gramas de proteína. E era meio padrão para todo mundo? Ou... Eu acho um pouco padrão. Uma quantidade de ovo reduzida, que você, que é uma fonte importante, né? Você identificou nesse programa que ainda assim tinha algumas falhas, era Tinha isso? algumas falhas, tinha alguns gaps, algumas coisas que... porque é um método, é um programa que você não consegue fazer para sempre. Ok. Sabe? Mais ou menos isso. Algumas coisas você consegue manter, algumas coisas são interessantes, como, por exemplo, iniciar a refeição com proteína, isso é um ponto, né? Uma regra deles que é interessante, mas Do Metabolic. Do Metabolic. Ok. Mas algumas coisas, eu acho que ele precisa ser muito mais personalizado. E como foram os resultados do Metabolômica? Nossa. Tá. E como foram os resultados do Metabolômica? Muito bons, porque você consegue realmente ver via rota metabólica, né? O corpo faz milhares de rotas metabólicas, então é um processo. Se você come uma banana, não é banana que vai entrar na célula. O corpo vai fazer um metabólito que é o que realmente entra na célula, né? Então ele divide proteína, carboidrato, gordura. A gente tem vários cofatores para fazer conversão desses nutrientes. Então, você precisa de magnésio para poder metabolizar proteína. Você precisa de zinco para metabolizar proteína. Então, esses cofatores, né? Vem aqui os macros, né? Proteína, carboidrato e gordura. Os cofatores, vitaminas, minerais, os nutrientes que fazem essa rota funcionar. É como se fosse um ciclo, é um ciclo. Então, o corpo vai usando desses nutrientes para poder transformar aqueles nutrientes em uma única molécula que acessa a célula. Tá. Quando a gente está falando de resultados, obviamente que na nutrição, a maioria das pessoas associam a emagrecimento, certo? Mas quando você fala de resultados, você não fala não só nesse requisito, você fala em relação à saúde, certo? Quais os maiores benefícios que até então, você viu de resultados em relação à saúde das pessoas? O que você viu que, de fato, teve mudanças significativas na saúde das pessoas? Sim. O Metabolic Balance, ele é muito interessante para melhorar a questão comportamental, de você realmente se alimentar 3 vezes somente por dia, parar de ficar beliscando, né? Então, nessa questão, eu acho que isso foi uma coisa interessante. É um ponto interessante, né? De você não ficar beliscando e aumentando insulina, né? Isso entra já naquele... realmente em observar, né, e cuidar da insulina, de pico de glicose, né? Em relação à metabolômica, você consegue observar exatamente como o teu corpo está funcionando. Se ele está usando gordura, se ele está usando proteína, quebrando proteína, né? Então, é possível ver se você tem um catabolismo, né? Perder proteína nunca é interessante. Então, é possível entender, né, ver essa rota metabólica mesmo, de que o seu corpo está quebrando o seu músculo para poder te entregar, refazer esse processo. Então, o aporte de proteína, necessidade de proteína diária. Então, você vê, esse paciente, ele consome bastante proteína, então ele vem naquele marcador aumentado, só que ele tem baixo aminoácido. Então, é um problema digestivo.
Tá. Então, é uma questão digestiva. Então, você tem que trabalhar a questão digestiva. Uhum. Então, você consegue identificar os gaps, né? Identificar onde você precisa atuar mais, né? Então, ele mostra marcadores de dano oxidativo. Se Uhum. você tem um envelhecimento, né? Se você tem uma tendência maior a envelhecimento e há uma porta aberta para doenças. Sim. Então, e aí tudo é hábito, né? Tudo é hábito também. Tá bom, Thaís, mas peraí. Já passou aí por 2 steps, 3, né? Nutrição, metabolic, balance, né? É. E o metabolome. Isso. Tá. E aí, acabou? Chega? Não. Encerrou? Não. Foi estudar de novo? Não sei não sei o que vai ser o próximo. Ouvi alguém falar aí que tava estudando de madrugada. Gente, até de madrugada essa mulher tava estudando. Foi fazer uma especialização em que você se especializou agora? Agora, não, ainda tem o terceiro que foi epigenética, né? Ah, esse, não peguei esse. Então Fiz. explica pra mim. Eu fiz a pós de epigenética. Isso já tem uns 2 anos. Tá. Eu já estava aqui. Esse era o que eu passava De madrugada. de Ah, madrugada. ok. Aham. E painel genético, né? Entender quais são as suas brechas, né? Relacionadas ao comportamento. Então, você tem junta a tua mãe e o teu pai, e aquilo ali vai te dar o teu gene. Então, você pode ou não expressar aquele gene. Então, a epigenética é exatamente o teu ambiente, os teus hábitos e o que você aplica. Você pode ter uma genética desfavorável, mas se você tiver uma epigenética, que é o seu ambiente, o seu hábito, Muda? muda. Você consegue transformar isso. Você consegue mudar. Então Você não tem essa história necessariamente- de que a minha mãe tinha, eu tenho também. Não. Meu pai tinha, eu tinha também. Não, hoje Mas o não tem ambiente que eu mais. vivo influencia. Influencia total. E um outro detalhe, uma coisa muito interessante a gente teoricamente 50% pai, 50% mãe. Sim. Porém, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o óvulo ele é 100% mitocôndria. Então, mitocôndria são as nossas usinas de energia. Então, cada célula tem milhares de mitocôndria. Ok. E dentro são organelas minúsculas que funcionam, que fazem a energia, que produzem energia. Então, o óvulo, ele é 100% mitocôndria. O espermatozoide, ele é mais mitocôndria na cauda. E quando ele fecunda o óvulo, ele solta a cauda. Ok. Isso quer dizer que... Isso. O que quer dizer? Na nós, prática? Na prática, somos muito mais genética e questões relacionadas à saúde, a mãe. Oh. Porque a gente herda mais mitocôndrias da mãe, Independente do sexo, homem e mulher. independente do sexo. Ok. Herdamos mais mitocôndrias da mãe. Isso Então, relacionado à saúde, ou em relação a doenças, em relação o quê na prática? realmente há doenças. Ok. Então, se hoje você desenvolve uma doença crônica, se você tem alguma questão relacionada à sua saúde que fica um pouco mais difícil de resolver, alguma coisa assim, vai pesquisar a sua mãe. Ok, good to know. Muito bom saber. Tem que saber se a mãe tem boa genética, se a sua mãe tá bem, se a sua mãe é um ponto bom Pra poder medir. pra Ou pra poder poder se precaver também, se né? precaver também. Ok, perfeito. Exato. E essa especialização, essa nova que você falou, você conseguiu já aplicar aqui na Austrália? Ou tudo é uma soma? Tudo você vai... Como que funciona isso? Tudo é uma soma, Tá. exato. Tudo é uma soma. Você consegue entender mais o perfil daquele paciente e realmente direcionar mais o que ele precisa. Entendi. Porque você pega um pouquinho de cada coisa, né? Se esse paciente tem um polimorfismo genético, então ele tem uma alteração, por exemplo, em B12 e B9. Então, você sabe que esse paciente, ele precisa ter um aporte maior de B12 e B9. Entendi. Então, quando você entende um pouco desse geral, você consegue aplicar, né? E aquele paciente, ele vai ter melhores resultados. Legal. E next step? E aí? Eu tô ansiosa pro próximo. Porque esse eu quero falar um monte de coisa. O próximo eu fui para o Brasil, né, há 2 anos atrás. E aí tive contato lá com uma colega, né, nutricionista,
que tinha um formato, né? Uma forma de trabalhar diferente. E aí me interessei também. E comecei a olhar, né? Comecei a estudar um pouco mais, a ter mais informações sobre o assunto, porque às vezes é até não controverso, mas você pensa que está lidando com alguma coisa holística, no sentido mais esotérico, alguma coisa, né, nesse formato, mas quando você realmente começa a olhar fundo ali, você vê que é ciência pura. Ok. Então, é a biofísica. E aí, como que foi aí esse interesse pela biofísica? Você foi se especializar, fez algum curso? Como foi? Eu sei que você deu uma sumida aí, voou pro Brasil, ninguém viu, daqui a pouco chegou com um monte de coisa aí, um monte de aparelho. Microscópio. Conta pra gente. Foi. Bom, comecei devagarzinho, aos poucos, né? Porque eu realmente queria entender isso, ver se não tinha nada que pudesse, né, desabonar nesse sentido. Uhum. E aí comecei a estudar. Então, comecei uma pós-graduação. Primeiro foi um curso. E aí, Geral, mais simples. isso, que aí veio até a maleta, a primeira maleta de biorressonância, Uhum. né? E aí, depois, eu entrei para pós-graduação. Uhum. Então, a biofísica, né, integrativa e biofísica, Uhum. ela tem como primordial fazer com que o seu corpo consiga trabalhar melhor sozinho. Uhum. Então, eu tenho muitos colegas, por exemplo, no Brasil, que tratam pacientes com câncer. Não é tratar o câncer, é fazer com que aquele corpo responda e o corpo sozinho, ele responde e ele vai conseguir atacar aquele câncer. Porque para o paciente, para uma pessoa ter um câncer, o corpo dela falhou em 4 estágios de resposta. Uma dessas falhas é a autofagia. Então, a própria célula, quando ela reconhece, né, aquele que está se formando uma célula diferente, né, que é o câncer, ela mesma se mata. Entendi. Então, é uma autofagia. Ela se mata sozinha, ela não inflama as vizinhas, ela se mata sozinha e acabou. Entendi. Então, essa é uma das formas que o corpo age quando ele reconhece uma célula cancerígena. Olha, que interessante. E aí, o que mais que a gente pode pegar de benefício aí dessa sua pós aí, dessa especialização? Eu já tenho alguns benefícios, vou deixar pro final. Bom, e aí, assim, hoje nós estamos cercados por toxinas, né? Então, a gente saiu na rua, você respira chumbo. Você usa um desodorante com alumínio. A pasta de dente tem flúor. Os alimentos têm plástico, né? Você usa um pote de plástico, esquenta no micro-ondas. Ai, destruiu toda a nutrição da comida, né? Fora isso. Então, é muita exposição às toxinas, né? É muito microplástico. Isso fica no corpo, fica no sangue. E vai diminuindo. O que acontece é que isso diminui a capacidade do seu corpo de responder, junto com a desnutrição. Então, o comer errado, ele favorece esse tipo de acontecimentos, né? Esse tipo de falha do organismo, de não conseguir se proteger. Porque, lembrando, lá naquele ciclo, a gente precisa de cofatores. Os cofatores são vitaminas. E elas também são importantes para a proteção, né? O fígado tem a função dele lá. O fígado metaboliza tudo que passa pelo corpo. Cada creme que você passa no corpo é metabolizado pelo fígado. E aí, essas micropartículas de plástico, esses xenoestrógenos e disruptores endócrinos, eles mimificam o hormônio. Então, a gente tem um receptor e tem um hormônio. O que acontece é que essa toxina, ela ocupa o seu receptor. E aí você fica sem função, o corpo fica sem função daquilo que era para ser feito, né? Então, no caso de hormônio, é isso que o disruptor endócrino faz, que está cheio em produtos que a gente usa na pele. Viu, Dani? Aquele desodorante que você usa da Rexona lá, não vai rolar. Sério? Alumínio. Não vai rolar. Seríssimo. Pode trocar. Já vai passar ali na Nutri e eu já vou dar um desconto pra você. Eu troquei o meu, eu tô falando a verdade porque eu já troquei. Eu já tô em outra fase, filha. Eu tô nova. Isso aí. É muito
se você olhar, baixar o aplicativo Yuka, Então, ó, já deu essa dica assim de Já, cara? Não vai dica precisar de nem cara. passar com a Nutri? Essa é boa mesmo, sabia? é. Então, dica, olha lá aquela câmera ali, fala assim, o que que você vai dar de presente pra essa galera aqui, já pra poder começar essa nova fase da vida deles. Nova fase da vida, baixe o aplicativo Yuka Uhum. e você vai escanear todos os produtos que você tem lá no seu banheiro e na sua cozinha. E é fácil, é escanear Muito o fácil. código de barras. E aí ele vai te dar o que tem de ingredientes naquele produto. E ele vai te dizer o que ele causa, né? Se ele tá numa referência ruim, o que ele causa, o que aquele composto pode fazer no teu corpo. E aí ele dá uma classificação de Eu já vou 0 na a 100. classificação, gente, porque eu não consigo ver nem os produtos, eu não sou muito, né, do item, mas a classificação é É, ótima. classificação. E tem coisa que você acha que você tá arrasando, Isso. e que você Isso. vai ver o negócio tá lá vermelhinho, mas tem coisa que também é legal, que é interessante. Então, às vezes, tem o mesmo produto com marcas diferentes e você continua comendo o que você quer, ou usando o que você quer, mas trocando a marca, você consegue ter um benefício melhor. Isso. E o interessante é durante o tratamento e do pós-tratamento é exatamente você conseguir depois escolher algumas coisas que você vai conseguir Sim. fazer. Então, eu vou pintar a unha de vez em quando. Ok, seu corpo vai dar conta daquilo, dessa toxina. O problema é quando você só usa coisa O ruim. problema é quando você usa tudo de uma vez. Então, vem e o diário, né? O dia a dia. Então, todo dia você toma banho e tem exposição de cloro. Todo dia você escova o dente e tem exposição de flúor. Uhum. Todo dia você usa um produto, um sabonete, um creme, um shampoo. E tem E muito você metal pesado. Tem metal pesado, tem esses disruptores endócrinos. Então, vai somando, é um copo que vai enchendo. Thaís, e isso, na prática, ele faz mal em geral para todo mundo, né? Para uma criança se desenvolver, Sim. né? Uma moça, né, que tem problema com períodos, Sim. né? Tá se formando o corpo. Sim. Para uma mulher que tá na fase de menopausa, Sim. né? Para o envelhecimento, para um dia a dia, para um cansaço, para uma sobrecarga que às vezes a gente nem sabe de onde tá vindo, certo? Sim, exato. Muito legal, gente. Eu vou soltar para vocês a partir daqui a minha experiência, né? Um pouco do que eu tô vivendo. Eu tô com você nesse programa novo. Já tem quase 2 meses. Já uns tem 2 meses. Não, tem mais, gata. Tem mais? Tem mais de 3 meses, porque a gente começou, acho que no comecinho de fevereiro. Aham. E finalzinho de fevereiro eu comecei a fazer os exames, aí depois as vitaminas, enfim. E eu ainda, vocês vão escutar muito ainda lá no perfil da Thaís eu falando sobre isso. Mas eu tô vendo, assim, mudanças que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu fiz o Metabolic Balance com vocês. Eu fiz o primeiro step dela eu fiz. Achei legal, achei interessante, mas eu achei difícil seguir. Uhum. E assim, você seguir naquela dieta, gente. E ali, pesa, e não sei o quê. Eu sou muito aplicada. Então, também, se eu não faço, eu fico mal e dá vontade de desistir. E o que eu tô gostando dessa nova fase é que eu não tenho uma dieta. Lógico que você passou, deu Sim, uma orientação, mas eu consigo viver minha vida e só fazendo escolhas do que eu posso e o que eu não posso. Então, eu já sei o que eu não posso. O restante, tem muita coisa que eu posso. Então, assim, dá pra fazer escolhas mais assertivas, numa rotina corrida. Sim. Agora a gente desceu ali pra almoçar. Ali eu já sei o que eu posso, o que eu não posso, entendeu? Então, o que eu não posso, eu evito, acabou. E eu tenho uma quantidade de coisas que eu posso, Uhum. né? Então, eu tô vendo vários resultados, inclusive, né, assim, mental, Uhum. parte da mulher mesmo, né, hormônios. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A gente ainda não tem os resultados pós, né? Uhum. Mas eu tenho, sim amado o resultado, inclusive, mental. Eu acho que o mental, pra mim, tá sendo o que de fato tem mudado assim, meu dia a dia, porque é tudo muito corrido, estudo, trabalho, família, mas o mental é o que tem feito, assim, eu falar, caraca, existe uma nova vida. E você já tinha me falado Sim, início, né? Falou, sim. Sheila, tudo isso que você tá vivendo, às vezes não é cansaço, às vezes é só, tem alguma coisa que tá desregulado. E, gente, tudo isso que ela falou em relação a chuveiro, Uhum. vou contar já tudo aqui. Sim. Nós trocamos, né, colocamos filtro no Filtro no chuveiro. chuveiro. Flúor, eu tava com excesso de flúor. Nós trocamos a pasta de dente para uma natural. Troquei desodorante. Sim. Alimentação. Cortei alguns alimentos. E aí, vamos falar um pouco desse exame, daquele que você Da descobre. biorressonância. Isso. Esse é bem legal. Então, eu cortei alguns alimentos que
ok, né? Que acho que em geral ela vai falar um pouquinho que tem uns que é chave, que já muda, e muda muito. E aí, gente, perdi peso, tô magrinha, tô feliz. Então, assim, muito legal. Agora eu vou deixar ela explicar. Aquele exame que a gente faz ali na primeira consulta é muito interessante. Aliás, tem 2 exames que são bem interessantes. Sim, E depois tem o tratamento. Vamos falar deles? Que é o vamos. o do sangue Isso. e o da Da biorressonância. bio. Como que é? Como que funciona? Então, aí o que você trouxe de novidade, então, pra gente, pra poder realmente seguir com esse projeto agora novo? Tá. Bom, então a biorressonância eu tenho, quando eu faço esse teste, aplico esse teste, o paciente fica ali na minha frente e eu vou colocar uma ferramenta, né, Tá. que fica na minha mão, junto com uma frequência do que eu quero testar. E é legal isso. Explica isso, pessoal, porque acho que é aí que você fala, pensou que era esotérico, né? Que o pessoal fala, nossa, Isso. será que isso aqui é de verdade mesmo? Isso, exato. Né? Porque é uma coisa estranha. Você pega um negócio que tem uma frequência. Vamos dar um exemplo. Uma frequência de. Por exemplo, o coração. Podemos fazer um? Podemos. Vamos fazer um? Vamos. Galera, pega lá então. Pego. Então, bora, ó. Foi lá. Quem sabe faz ao vivo e a gente vai fazer aqui, porque é muito legal. E a gente precisa que vocês entendam do que a gente tá falando. O que nós temos aqui? Fala aí. O que é isso aqui? O que é isso aqui que apareceu aqui, ó, como um passe de mágica? Isso. Bom, isso é uma caixa de biorressonância, onde eu tenho 160 frequências que eu testo com o paciente. Desde hormônios, vitaminas, órgãos, né, funcionamento dos órgãos, metal pesado, toxina, micotoxina, toxina de fungo, que aqui é bem comum e são sintomas aleatórios, a pessoa tem sintomas que você não consegue ligar com nada, faz exames e não tem resposta nenhuma, né, o que a gente ouve bastante. E pode ser micotoxina, toxina de fungo, por causa de carpete, de ar-condicionado, é bem comum. Né? É. Por que será que aqui tem bastante? Por causa do carpete. Ah, é. Muito carpete, né? Todas as casas e você não consegue controlar casa de aluguel, então você não sabe quando limpou, quem limpou, O cuidado, quando colocou, né? o cuidado. Verdade. Então, Vamos fazer. O que você trouxe aqui? O que nós vamos fazer? Tem que ser uma coisa que a pessoa falar, é verdade. sim, Isso. sim. Bom, então, Então, bora. O que nós vamos testar aqui? vamos testar frequência de ovário e de testículo. Então, é o primeiro teste, normalmente, quando eu inicio com esse paciente, que é como se fosse um reconhecimento se é um homem ou uma mulher. Ai, gente, vai revelar agora? Brincadeira. Tô zoando. Então, eu tenho aqui uma frequência de ovário, certo? Então, esse é o aurímetro, que é a ferramenta que eu uso para fazer esse teste, aplicar esse teste. Então, quando eu tenho aqui uma frequência de ovário, eu vou aproximar esse aurímetro do paciente. Esse é ovário. Ovário. Então, opa. E aí... Confirmado. Ufa. Ele ressona. Ele ressona com você. Tá. Né? Então, ok, é como se o corpo respondesse, eu conheço isso, eu tenho isso. Então, ele ressona com você. Quando a gente expõe a frequência de testículo, ele vai fazer um movimento diferente. Então, Dani, vem aqui pra gente ver se você é homem ou mulher. Ninguém te conhece, Dani. O pessoal vai saber agora quem que é você. Se der ovário, amigo. Não tem essa. Segredo revelado. E aí, ó, o aurímetro vai pra fora. Então, ele... Quer vir? Vamos fazer? Vamos. Então, peraí, gente. Agora, ó, vem aqui, Dani, no meu lugar. Aqui, eu vou só pra gente testar. Quem sabe faz ao vivo, vem. Então, frequência de testículo primeiro, certo? Frequência de testículo. Ó, eu encostei, ele já puxou pra você. Ó. Então, a minha mão aqui tá reta e ele puxa, fazendo esse reconhecimento. Quando eu coloco a frequência de ovário, ele vai fazer outro movimento. Aê, Dani, agora a mamãe ficou feliz. Agora eu entendi. Calma aí, fica. Ó, faz mais um nele aí, só 2. Agora eu entendi o porquê que tinha que ser naquela. Já vamos aproveitar o Gani. Vamos fazer dessas de álcool pra ver se ele pode medir. De álcool? É. Vou fazer o de fígado. E o de carne vermelha. Ixi, Dani, agora Não, vamos fazer... Você come porco? Bastante.
Bastante. Palmeirense. Ixi. Então, aqui eu tenho uma frequência de fígado. Tá. Frequência de células hepáticas. Essa frequência, ela é a frequência do órgão saudável. Então, se ele ressona, ele puxa para você. Se ele não ressona, ele vai para fora. Certo? Uhum. Então, frequência de fígado. Ligeiramente, ó. Não tá muito, porque depende também do ângulo que ele faz, mas precisa cuidar um pouquinho do fígado, Tá. certo? E aí, uma frequência de carne de porco. Peraí que eu vou só aproximar aqui. Bora lá. Frequência de carne de porco. Então, você viu que o ângulo tá maior. Bastante. Essa aqui eu peguei. Então, realmente, esse é um alimento que hoje não é bom para você. Tá. E o que acontece é que ele tá usando, o seu corpo tá gastando muita energia para metabolizar esse alimento. E a carne de porco, bem como o camarão, eles têm um poder alérgeno grande. Eles têm muita estamina. Então, é um alimento que acaba inflamando um pouco mais o corpo e estimulando um pouco essa questão relacionada à alergia ou à inflamação do sistema gastrointestinal. Tem mais um aí pra gente fazer? Pro Dani? Tem. Ah, vai ter que fazer em você. Eu vi só todos os testículos. Eu já vi todos. Eu vi só Eu já fiz quase todos. Eu vi teus testículos porque não era possível com você. que é a frequência de leite de vaca, né? Que tem lactose e caseína. Tá. Caseína é a proteína do leite. A lactose é o açúcar do leite. Então, são duas coisas diferentes. Leite de vaca. Ok, ele ficou neutro. Então, ó, um pouquinho, ó. Tá vendo? Ele, ó. Pouquinho. Mas não é tão ruim. Então, quer dizer que o teu corpo consegue lidar com esse alimento. Agora, trigo. Trigo, glúten, farinha branca. Pô, posso comer nada então? É isso? Aí o trigo, ele não passa. Então, o seu bacon egg roll Tá ruim. tá ruim. Ok. Mas, Thaís, o glúten e a lactose é um que é bem comum, né, nas pessoas. E o dele até que deu bem a lactose, né? Deu bem a lactose, é. E às vezes a homem tem um pouco mais de tendência a não passar leite. Ó, aí é Dani. Eu acho que a lactose livrou, já se livrou. foi. Enfim. Tá liberado pro... Só leite, né? Não posso tomar leite então. a partir Só de pode hoje. tomar leite. Entendi. Muito bom. De novo? Não, pode deixar. Deixa agora aqui. O meu, gente, já vou falar. O meu lactose não passou. Uhum. Glúten não passou. Eu acho que o meu coração também tinha coisa de coração, Sim. não foi? Foi, frequência de... Frequência de coração. E não posso lembrar álcool, não posso tomar meu vinhozinho mais. Não é que eu não posso, né? Nesse momento, o meu corpo não está aceitando tanto, certo? Isso. Que foi o que a gente tirou, a gente tá fazendo um detox. Isso. Tá reduzindo, não que eu não bebi, ou não que eu não comi alguma coisinha, mas eu tirei praticamente zero. Então, ocasionalmente, ocorre, eu já tomei um vinhozinho recentemente, um mês atrás, e não me senti bem, essa que foi a verdade. Lactose também não me senti bem, glúten não me senti bem, então depois de ser limpada, a gente percebe. E eu desinchei muito. Sim. Nossa, eu desinchei demais. Não sei se foi por conta do álcool, não por causa do glúten, ou foi por conta de tudo, né? Porque meu corpo estava inflamado, é isso? Sim, Posso dizer exato. isso? É, exato. Então é isso. Então, legal. Vocês já sabem como que é o teste. Agora vocês vêm fazer o de vocês. Mas e o outro do sangue? E o do... Deixa eu falar só da frequência, porque se você faz um exame de coração, você vê os pulsos elétricos do coração. Tá, então isso. muito legal, Thaís, esse exame, muito bacana, né? Porque a gente consegue identificar várias coisas. Gente, ela tava falando que tem gente que tem... eu encontrei uma moça aqui no Open do seu office que tinha intolerância a tomate. Aham, sim. Como pode, né? Uma coisa que a gente come ali, tão inofensiva, um Sim. tomatezinho. Exato. E às vezes pode estar fazendo mal pro nosso Pode corpo. estar fazendo mal, porque o tomate, às vezes, é o quê? Ou é lectina, Uhum. que é como se fosse um alérgeno, né? Que faz parte da casca de alguns alimentos. Ou pode ser também a questão relacionada a pesticidas, né? Ao que é utilizado lá na lavoura, lá na plantação desses nutrientes, desses Tem alimentos. sentido. Que carrega, né, essas toxinas. Então, o solo, ele já tá pobre. Uhum. E ainda tem
pesticida e fungicida para conter os bugs, né? Sim. E aí Ou isso pra manter, fica, né? ou para manter, e aí isso fica no Tem uma alimento durabilidade maior. e vem pro corpo. Legal. Gostamos disso aqui. Algo mais a acrescentar para explicar para essa galera aqui? Sim, uma analogia interessante é que quando a gente faz, por exemplo, um exame, um eletrocardiograma, né? O que é medido ali? Os pulsos elétricos do coração, né? Então, cada órgão é um conjunto de células iguais, certo? Então, as células do coração, elas são todas iguais, né? E elas vibram da mesma forma. As células do fígado, elas são iguais e elas vibram de outra forma, não da forma do coração. Então, nós somos energia, né? Nós somos átomo. E átomo, ele é igual à energia. Então, por isso que o corpo consegue responder, né, a esse estímulo da frequência. E isso você pode fazer para absolutamente tudo. Você pode fazer medicamento, testar medicamento. Você pode testar dose. Você pode testar o próprio alimento. Se pegar uma maçã aqui, o teu corpo vai responder. Então, isso dá para fazer com então eu tudo. posso pegar por exemplo, sei lá, tem alguma coisa que não tem aqui, né, na pasta, Sim. e eu tenho um alimento que eu como muito que eu amo. Sim, Eu posso trazer e você consegue testar. exato, Perfeito. exato. Ótimo. Ele é infinito. Ok. Muito bom. Next, a do sangue. Aquele Do que você pega sangue. um negocinho, coloca numa célula e descobre um monte de coisa. Aquilo é bem interessante, hein? É bem interessante. Microscopia de campo escuro. Tá. Então, O que a gente consegue ver lá e testar? com uma gotinha de sangue, é possível enxergar como estão as suas células sanguíneas. E dentro dessas células, os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Quando você faz um hemograma, um exame de sangue, o que vem ali é a contagem daquelas células. Então, eosinófilos, quanto você tem? Neutrófilos, quanto você tem? Linfócitos, quanto você tem? Na microscopia, você vê a qualidade dessas células. Então, você vê membrana celular. Se essa membrana tá forte, né? Se é uma membrana resistente. Não é uma casa de papel, uma casa de papelão. Porque as células, a gente tem que pensar que como uma célula, né? Um câncer, ele é uma célula que tá errada, tá torta, tá mal formada. Tá, então peraí. Colocando lá essa gotinha de sangue no microscópio, você consegue identificar o formato da minha célula e dependendo do formato, você consegue identificar quais possíveis problemas eu tenho ou eu já consigo ter um diagnóstico que ali eu tô com um problema em alguma área específica? Já consegue. Tá. Já consegue. Então, pelo formato daquela célula, Uhum. pela espessura dessa membrana celular, eu consigo entender como o teu corpo está nesse momento. Então, tem uma célula com formato de limãozinho, Uhum. né, que é mais puxadinha, fechadinha de um lado, que a célula, ela é redonda, né? Ela tem como se fosse um donuts. Ela é côncava, né? Então, ela tem um buraquinho no meio e é redondinha. Então, essa célula, quando você olha ali de cima no microscópio, bate a luz, ela vai refletir aquele formato. Uhum. Se ela faz sombra, essa célula tá murchinha. Se ela tá murcha, tá faltando oxigênio, tá faltando ferro. Se ela tá menor, tem um padrão pro tamanho. Se ela tá menor, tá faltando ferro. Se ela tá maior, tá faltando B12. Uhum. Então, pelo formato dessa célula, é possível entender como tá esse corpo. Se é um formato de limãozinho, é uma falha na digestão de proteína. Entendi. Então, cada formato vai me dizer uma coisa. Ok. E é possível ver a atividade das células de defesa. Elas brilham. Elas se movimentam, elas estão de um lado, elas vão mexendo, elas vão para o outro lado. Ela está fazendo fagocitose, ela está matando bactéria, ela está matando patógeno, ela está te protegendo de um câncer. Legal. E ela faz esse processo e depois ela deixa pro faxineiro, que é o linfócito. Então, uma célula, cada uma tem a sua função, né? Então, uma célula faz uma coisa, a outra faz outra. E os eritrócitos, que são as células vermelhas, no geral,
o objetivo é levar nutriente, levar ferro, levar oxigênio para o corpo todo. Se essa célula, ela tá pequena, se essa célula tá torta, mal formada, se ela tá murcha, fina, se ela tá menor, ela não tá fazendo o trabalho que ela deveria. Se ela tá grudada, você tem metal pesado e toxina no corpo. Porque essas células, a membrana celular, ela tem polaridade negativa. Por isso que o grounding, de você colocar o pé na terra, na grama e na areia, é importante. Eu amo isso aí. Ixi, amo andar descalça. Isso é real. Você está descarregando íons positivos Tá. e recarregando íons negativos. Porque as nossas células são negativas, a gente precisa de íons negativos. Se abraçar uma árvore, o pessoal acha que é besteira, você está pegando ali da natureza, Eu, Dani. abraça a Por árvore, isso que eu Dani. fui ali no Hyde Park, abraçando uma árvore. Nem sabia por quê. Doação de íons negativos. Que legal. Então, cuidar da membrana celular é muito importante, porque uma célula, ela vira um câncer. Então, Calma aí, vamos na prática. pensar no contrário. Vamos na prática, então. Identifiquei. Qual que é o que você consegue mais identificar em comum, tá? Porque isso é bem particular, por isso que você pega a gotinha, né, do sangue. Isso é bem específico, gente. Não tem nada melhor que pegar ali e ver a sua célula. Mas em comum, assim, o que em geral, quais os problemas que você tem mais identificado através desse exame? Tem identificado bastante lise dessa célula, a célula rompida. Tá. Por conta de solvente, principalmente. Da onde a gente pega o solvente? Aonde que... O álcool, por exemplo, é um solvente. Tá. Né? O detergente é um solvente de gordura. Né? Então, o detergente, quando você lava a louça, ele dissolve aquela gordura. Caramba. Molho de salada industrializado, ele é um solvente. Né? Tudo que tem emulsificante, que é uma substância que junta gordura com água, ela é um solvente. Então, alimentos industrializados, corante, né? Tem muita coisa com corante, muitos alimentos com corante. Então, isso ele age no corpo dessa forma como toxina, lesando essa barreira, essa parede celular. O que acontece é que essa célula, quando você olha no microscópio ali, ela só está à sombra. Ela rompeu, ela estourou. Como que isso vai levar nutriente para o corpo? Como que vai levar oxigênio para o corpo? Se ela está tão fina que ela está transparente. Então, eu já olhei lâmina, de olhar a lâmina inteirinha e ver 4 células, 5 células em cada campo ali do computador, da tela. E aí, roda para um lado, 5 células, roda para o outro. Então, quer dizer, essa pessoa ela está super contaminada com solvente. Entendi. Muito contato com esses solventes, muita exposição aos solventes. E quanto tempo, por exemplo, para esse exemplo que você está me dando, em geral a gente consegue reverter? Quanto tempo a gente consegue melhorar uma célula nossa? O ideal é pelo menos 6 meses de tratamento, onde eu vou desenvolver um plano específico, né? Para essa solução. Para essa solução, do que a gente precisa fazer mais nesse caso, né? Em cada caso específico. Mas entre 6 meses é 1 ano, porque é um passo a passo, né? São vários processos para aplicar. E a resposta do corpo, porque também tem, enquanto você está limpando, você tem que parar de sujar. Então, por isso que tirar tudo isso que faz com que o teu corpo diminua essa capacidade de resposta, você vai ter um resultado. Porque não adianta você tira aqui e coloca de volta quando você sai na rua. Então, o princípio de limpar parte de parar de sujar. Então, você tira a exposição, diminui a exposição, e aí você consegue melhorar esses resultados. Legal você falar disso. Por exemplo, identificamos, começamos um tratamento. Qual é a forma que você hoje atua no seu tratamento?
em relação a essa limpeza, é através de vitaminas, através de comidas, através de tratamentos que a gente consegue fazer? Como que é esse... Porque você fala, faz 6 meses, o que que eu vou fazer? Tá. Em geral, tá? Porque a gente sabe que cada caso é um caso, não tem como você passar, né? Senão eu voltava para aquele primeiro sistema que colocava tudo no sistema e saía igual pra todo mundo. Exato. Aperta o botão. Aperta o botão. Agora não, agora é diferente, É né? diferente. Então, mas assim, em geral, qual tipo de tratamento hoje que você oferece na sua clínica que Uhum. pode ajudar a gente nesses tratamentos e nesses problemas que a gente está identificando aqui e outros que podem vir, né, de acordo com o exame de cada um? Sim, tá. O tratamento todo é biofísica, Tá. né? E bioquímica junto. Porque a bioquímica, ela vai partir ali dos suplementos, né? Os suplementos têm específicos, né? Realmente para ajudar o fígado a melhorar o detox, né? O fígado faz esse processo, né? A gente tem órgãos específicos para fazer detox. Então, inclusive, pulmão é um dos órgãos que ajudam o intestino e o fígado a fazer detox, né? São as vias de excreção. Então, respiração é uma via. Sauna é muito bom para detox, porque você soa, você coloca a toxina para fora. E eu achava que aquilo era besteira. Não é. Não é. Nossa, eu Exato. achava uma besteira. Então, você junta tudo isso. Então, tem os suplementos. Depois dos testes, a gente faz uma rota, né, para chegar ali naquele objetivo de melhorar aqueles sintomas, né, que aquele paciente tem e que não tem nenhum resultado de exame. Os marcadores estão todos dentro da referência e a pessoa continua com sintoma e o médico diz que está tudo bem e está tudo normal. Bom, então, os tratamentos... Eu tenho algumas opções. Uma das opções é o detox, né? Detox iônico. Então, essa toxina que está no corpo, ela tem polaridade positiva. E as nossas células são negativas. Quando eu coloco, por exemplo, a frequência do solvente no aparelho, ele vai enviar a frequência do solvente em polaridade negativa. Se ela está no seu corpo em polaridade positiva, ela vai atrair, né? Positivo e negativo, se atrai. Então, no corpo, toxina sempre está positiva no corpo. O aparelho manda a frequência negativa, ela se junta e puxa e tira do corpo através da água e do sal que faz essa condução elétrica. Então, essa é uma das formas de detox, tá? É o detox iônico através dos pés. E aí tem o ILIB, que é um laser, que estimula a artéria na artéria radial. Então, ela é um trabalho sistêmico, né? Então, ele vai agir no corpo inteiro. Ele vai melhorar essas células que a gente viu que ela tá estourada, que ela tá grudada, que ela tá com formato ruim. Então, é troca iônica, né? Esse positivo, negativo, o corpo está sempre fazendo isso. O Melhorar. legal desses tratamentos que não é nada que a gente está injetando, nada que a gente está colocando pro corpo. É o contrário, né? A gente tá ali. É o contrário. É o contrário, É o contrário. né? Normalmente a gente vai fazer tratamentos, coisa que estão injetando na gente, a gente tem essas dúvidas, e esse é o contrário, porque é um detox mesmo, uma detox. limpeza, né? Exato. Interessante. E aí tem um outro aparelho que faz o estímulo exatamente do que a gente precisa. Então, uma técnica que foi desenvolvida por Raymond Rife, Rife, né? A gente chama de Rife, que é um aparelho que utiliza as ondas sonoras do computador e transforma em ondas em hertz. Né? Então, hoje a gente tem até música, né? 528 Hz, que é aquela música que te acalma, que te tranquiliza. Então, eu tenho um aparelho que manda essa frequência para o teu corpo. Então, 528 é a frequência do DNA saudável. Então, você segura um aparelho que ele vai dar um leve choquinho, ou você vai sentir amortecer um pouco a mão. É uma frequência que vai passar uma corrente elétrica que vai passar pelo teu Eu vou corpo. colocar a minha imagem aqui pra galera quando eu for lá na próxima vez. Eu vou fazer um vídeo e aí vocês vão ver o que ela tá falando. Tá. Passa essa corrente elétrica para o seu corpo, como se ela estivesse levando essa informação que esse órgão precisa trabalhar melhor, que esse órgão precisa vibrar nessa vibração exata lá do cérebro ou do coração, que tem um pulso elétrico específico do coração, né? Um pulso saudável. Então, é uma frequência
saudável que o corpo deve vibrar. E o que a gente pode trabalhar nesse aparelho aí? São vários estímulos que você pode fazer, né? Vários. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu falei pra você, nossa, eu tô sentindo muita fome. A gente fez um pra tirar essa vontade, né, de comer, essa fome, essa ansiedade. Dá pra fazer pro sono também. Sim. A Thaís também tem um aparelhozinho que você aluga, né, Sim. pros pacientes. Eu, por Sim. exemplo, tava numa semana de provas, e aí eu falei pra ela, eu preciso de algumas ajudas, eu preciso de concentrar, eu preciso memorizar, e aí eu levei esse aparelhozinho pra casa, ela passou as frequências pra mim, e eu fiz pra concentração, no meio dos estudos da noite, pra sono também, coloquei pra sono, Sim. embora eu não tenha tanto dificuldade pra dormir, mas com esse momento tenso de estresse, estudo, muita informação, foi ótimo, Sim. né, para poder realmente desligar, apagar e acordar bem melhor. Então também tem esse tipo de tratamento que você fornece, dependendo pro caso, né, para cada caso, Sim, cada tipo, exato. a pessoa pode fazer ainda alugar isso e levar para casa. Levar pra casa. E continuar o tratamento, né? Porque às vezes, dependendo de onde a pessoa tá, Sim. né? Ou de repente a frequência que isso precisa ser feito, dá para Sim, também sim. continuar esse tratamento lá. Muito Dá, legal, né? dá, exato. Eu tenho paciente agora que tá com o aparelho lá em Canberra, Olha, que que interessante. tá fazendo as sessões dela lá em Canberra. Muito bom. E aí depois ela me manda e vem fazer o teste pra comparar. Entendi. Porque o interessante do tratamento é isso, eu tô sempre comparando. Então, a primeira consulta vão sair ali 10 alimentos que você não pode consumir. Que legal. Na segunda, já volta metade, volta Já tudo. preciso ver os meus. É. Viu, Dani? Tem salvação para nós. Porque você melhora a forma com que o teu corpo tá processando aquele alimento. E Mas, aí. Thaís, um exemplo. Tá, vamos supor que volte. Mas é algo que eu sempre vou ter que, acredito, ter um alerta, certo? Porque se meu corpo ele rejeitou uma vez, tá certo que se você fizer um detox e não fazer mais, isso não vai acontecer. Mas é algo que eu provavelmente vai sempre ficar de alerta pra mim, né? Porque é uma coisa que eu tenho tendência, provavelmente, Sim, também. a ter uma inflamação, né? E aí traz uma consciência bem melhor pra, Sim, né? exatamente. Também tem a ver muito com exposição. Então, se você consome muito aquele alimento, todo dia você consome o mesmo alimento, pode ser que uma hora o teu corpo não aceite tão bem. Ou é exposição. É exposição. Tem a ver. Não é exatamente alergia, não é exatamente. É uma intolerância que pode ser momentânea ou não. Uhum. Então, isso é só checando. Muito legal. Gente, muita informação, né? Eu sei. A gente trouxe muita informação. Vou ter que fazer uns cortes bem legal aqui pra vocês, né, Thaís? Porque tem muita coisa. Então, Thaís, mas como que a galera... A gente tá aqui dando muita informação, mas a galera tá meio pedindo. Eu sei que seu arroba já passou aqui no começo, mas fala pra galera como que funciona, como que a gente... O que é legal, o que você indica? Vem, faz uma consulta primeiro. Aquele paciente que precisa te procurar hoje. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquele paciente que tem muitos sintomas, né? Que tem dor de cabeça, que tem coceira no ouvido, Olha! que tem zumbido no ouvido, Entendi. que tem intestino preso ou diarreia, que fica inchado quando come, que tem refluxo, Problema pra dormir, que talvez? tem problema para dormir, que tem problema com memória. Então, todos esses sintomas que a gente não tem resposta e não tem resultado, porque o exame ele vai estar normal, é esse paciente que tem esse imbalance em algum campo, talvez vibracional, ou essa relação com o alimento, ou metal pesado, parasita. Ai, parasita também tem muito, não tem? Parasita também, parasita, bactéria, né? Então, e o parasita não é só o verme. O parasita, ele pode ser também, ele vai ser tudo que faz com que o seu corpo diminua a função. Então, se ele tá ali, ele tá se alimentando, ou se ele tá ali, ele tá diminuindo a digestão e a absorção dos nutrientes. Então, ele tá roubando, de qualquer forma, nutriente do teu corpo. Então, é algo que não é bem-vindo, né? E é muito, realmente, o ambiente, ele conta muito. Então, se você muda o hábito, o teu corpo, ele vai fazer o que precisa, né? E o ambiente, por exemplo, estomacal, ele tem um pH específico, ele tem que estar com pH baixo, né? Para poder fazer digestão, né? O estômago é como se fosse uma autoclave. Ele tem que matar a bactéria, porque é a fonte de entrada de patógenos no corpo. Só que se ele não tiver acidez suficiente,
Ele não mata bactéria e parasita e qualquer patógeno, deixa entrar. E ele ainda não digere a proteína que você come, né? E os alimentos, então falta nutriente, não digere, não absorve e ainda tem alimento inteiro no intestino que vira comida por bactéria. E aí é um ciclo sem fim. Pra gente concluir, que foi muita coisa, por que você acredita que o método que você está aplicando hoje ele é mais eficaz que os demais? Desde a nutrição padrão, a tradicional, desde o metabolic, desde o metabolomic, né? Desde o... Qual foi o outro que você falou? A epigenética. Epigenético. Por que que esse agora tá brilhando nos seus olhos? Por que que você acredita que esse, você fala, nossa, esse aqui eu tô vendo o resultado, isso aqui tá de fato fazendo a diferença? Tá. Bom, a epigenética, você só faz um. Você vai saber quais são as suas tendências, né? O que você tem em relação ali aos seus genes, mas você não precisa repetir, né? A metabolômica, ela muda conforme você repete, muda os hábitos, ela vai mudando. A metabolômica já é o que você expressou, o que você está expressando em relação àqueles genes da epigenética, né? Da genética. A biofísica, ela é realmente melhorar o teu corpo, que é perfeito. O nosso corpo, ele já sabe fazer tudo. O que acontece são essas interferências externas, às vezes escolhidas, né? Às vezes você escolhe, né, um alimento, escolhe Um estilo de vida. um estilo de vida. E algumas coisas, elas vêm também Adicionadas ao cotidiano. Então tem coisa que nós somos expostos meio que sem querer. Que é a questão do Wi-Fi, né? A gente não falou. Isso, exato. Então o Wi-Fi, ele afeta essa membrana celular. Sim. Ela Mas aí já é o desestabiliza. cotidiano, né? É o cotidiano. Tem coisas que a gente não consegue trocar, mas consegue diminuir, claro. Você consegue desligar o seu Wi-Fi para dormir, você consegue colocar no modo avião para dormir, então você diminui essa exposição direta. Sim. Então, Imagina, hoje em dia a gente vai pro trem, vai colocar ali no Wi-Fi, né? E ali a gente já vê um monte de sinal. Sim. Hoje a gente tá aqui num escritório, você abrir aqui, tem um sinal que não acaba mais. Caramba. Então, a biofísica, ela trabalha a nível celular. Então, é pensar que aquela célula errada que pode virar um câncer é consertar uma célula. Top. Então, você arruma uma célula que ela vai arrumar as vizinhas e ela vai arrumar o sistema, o órgão e o corpo inteiro. Então, é trabalhar a nível celular, melhorar a membrana celular, que é a tua casa, né? Realmente, para você ter uma estabilidade, uma casa forte, é ter membrana celular resistente, forte, não apagadinha, não murchinha, não tortinha. A biofísica, ela vem trazendo muitos resultados benéficos para os pacientes, então, sintomas que as pessoas chegam com e em 3 meses já não tem mais. Rápido, né? É rápido. Então, tem um questionário que eles preenchem, que dá uma nota, e aí 3 meses depois a nota já caiu pela mais da metade em relação àqueles sintomas que ele tinha. Então, é a medicina do futuro, né? É realmente trabalhar com biofísica. Muito bom, Thaís. Muito bom esse conteúdo. Valeu demais, hein? Obrigada. Eu gostei. E como que o pessoal te acha? Fala aí como que eu posso marcar uma consulta com você? Instagram, telefone, como que é? Como que eu te acho? Isso. Bom, meu Instagram é nutritais.carvalho. E lá tem um link para agendamento. Tá. Então, agora no meu consultório. Novo, né? Novo. Aqui na City, né? Eu atendo, a princípio, segunda, quarta e quinta. Então, tem agenda aberta lá no sistema. Logo, logo, de segunda a sexta. Exato. Esse é o objetivo. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvendo, parabéns pelo escritório novo, por essa Obrigada. nova fase, Obrigada. residente permanente na Austrália, tudo, né? Tudo no seu tempo. No seu tempo. Tudo dando certo. Eu tô muito feliz de acompanhar a sua jornada, o seu crescimento. Eu realmente sou uma testemunha viva do que você tem trabalhado, tem colocado, tem investido seu tempo, me convenceu e eu realmente tenho visto o resultado. Não é propaganda, não é nada. Tanto é que eu falei pra ela assim, eu ainda não quero falar sobre, porque eu acho que o que eu tô sentindo é real.
Mas eu tô dando um tempo pra poder absorver tudo isso, mas eu posso já. Eu já recomendei, tem um monte de gente, todo lugar que Sim. eu vou, eu falo, fala falar com a Thaís, ela falar com a Thaís, ela falar com a Thaís, enfim. Então, muito sucesso, dona Thaís. Obrigada, amém. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Quando tiver novidade, você vem contar aqui pra nós. Venho contar. Você Vamos volta? ver qual que vai ser o próximo curso. A próxima é só história de sucesso. É isso aí. Só cura, só É. saúde boa. Você vai trazer os testemunhos aqui pra nós. É isso aí. Gente, obrigada. Se você gostou, né, desse conteúdo, nutrição na Austrália, você viu que aqui não foi só nutrição, não. O negócio foi lá em cima, né? Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui. Muito bem-vindo ao nosso canal. Se inscreve aqui no canal que vem muito conteúdo bom pra você nesse ano. Segue a Thaís, segue a Intercâmbio Austrália Oficial. E se você tá vindo pra Austrália ou tá por aqui, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Até a próxima, galera! Vai.